Ela levou o noivo para conhecer a família e descobriu que ele já conhecia sua mãe. Bem demais. Deixa um like se você acredita que o amor sempre encontra um jeito e comenta de onde você está assistindo. Amara Lorne estava atrasada. De novo, seus cabelos castanhos esvoaçavam enquanto ela corria pela calçada do centro comercial de São Paulo, desviando de pedestres com a habilidade de quem praticava esse esporte urbano diariamente. Aos 22 anos, Amara acumulava mais atrasos do que notas em sua carteira, mas dessa vez não era inteiramente culpa dela. A entrevista de emprego na galeria de arte havia se estendido por quase 2 horas, e agora ela estava oficialmente meia hora atrasada para o almoço com sua melhor amiga Clarice. Ela vai me matar, murmurou Amara para si mesma, enquanto checava o relógio pela 5ª vez em 2 minutos. Foi nesse momento, com os olhos fixos no relógio, e não no caminho à sua frente, que Amara colidiu violentamente com algo, ou melhor, alguém. O impacto a enviou diretamente para o chão, junto com uma cascata de papéis que agora dançavam ao vento da avenida movimentada. "Meu portfólio!" gritou ela, assistindo com horror enquanto anos de trabalho artístico se espalhavam pela calçada e, pior ainda, pela rua. "Me desculpe, eu pego para você." A voz masculina soou determinada, e antes que Amara pudesse processar o que estava acontecendo, viu um homem alto lançar-se heroicamente no meio do trânsito paulistano, desviando de um táxi e fazendo motoristas frearem bruscamente, enquanto ele recolhia freneticamente suas ilustrações. Amara ficou paralisada entre o choque e a admiração pela audácia daquele estranho. Ele corria entre os carros como se estivesse em uma missão de vida ou morte, provocando uma sinfonia de buzinas e xingamentos dos motoristas. Quando finalmente retornou à calçada, o homem estava ofegante, com o cabelo preto bagunçado, a camisa branca parcialmente para fora da calça social, mas sorrindo vitoriosamente, enquanto segurava o precioso portfólio de Amara. Faltavam algumas páginas. Outras estavam amassadas, mas ele parecia genuinamente orgulhoso de sua façanha. "Acho que peguei quase tudo", disse ele, entregando os papéis parcialmente organizados, exceto por aquela ilustração que um ônibus acabou de levar para a Zona Leste. Amara não conseguiu conter uma risada, apesar da situação. "Obrigada pela tentativa heróica. Foi muito corajoso e ligeiramente suicida." Silas Wynne, a seu dispor. Ele se apresentou com uma pequena reverência teatral, ainda tentando recuperar o fôlego. Especialista em colisões de calçada e resgate de documentos no trânsito. Havia algo no jeito dele, talvez o sorriso fácil, os olhos castanhos expressivos, ou a forma como ele não parecia nem um pouco constrangido por ter acabado de arriscar sua vida por uma desconhecida, que captou imediatamente a atenção de Amara. Amara Lorne, especialista em chegar atrasada e destruir semanas de trabalho em segundos. Silas sorriu ainda mais. "Belo nome, combina com você. Como você sabe? Você mal me conhece." "Tenho um talento especial para reconhecer quando nomes combinam com pessoas", respondeu ele com um ar misterioso. "E Amara Lorne definitivamente parece o nome de uma artista." Ela ergueu uma sobrancelha. "Como você sabe que sou artista?" "Bem, além do fato de você estar carregando um portfólio cheio de ilustrações incríveis." Ele apontou para as manchas de tinta nas mãos dela. Amara olhou para as próprias mãos e corou ligeiramente. As manchas multicoloridas eram um acessório permanente, consequência de suas longas noites pintando no pequeno estúdio de seu apartamento. "Ok, você me pegou. Sou ilustradora. Acabei de sair de uma entrevista de emprego, na verdade. E como foi?" "Acho que bem, até eu sair do prédio e você literalmente me derrubar." Silas fez uma expressão exageradamente ofendida. "Eu? Foi você quem estava correndo sem olhar para frente?" "Detalhes, detalhes." Amara sorriu surpresa consigo mesma por estar tão à vontade com um completo estranho. Foi então que seu celular tocou, lembrando-a abruptamente de Clarice. "Droga! Estou super atrasada para encontrar minha amiga." Amara exclamou, pegando o telefone e vendo as 5 mensagens não lidas. "Ela vai me matar." "Não se eu puder evitar", disse Silas, subitamente sério. "Onde vocês vão se encontrar?" "No Café Serena, a 3 quarteirões daqui." "Perfeito. É caminho para meu escritório. Posso acompanhá-la e testemunhar que o atraso foi parcialmente culpa minha. Você não precisa fazer isso." "Insisto.
É o mínimo que posso fazer depois de quase causar sua morte por atropelamento, brincou ele. Além disso, não posso permitir que uma artista tão talentosa sofra nas mãos de uma amiga furiosa. Havia algo em Silas que inspirava confiança imediata, apesar de toda a estranheza da situação. Talvez fosse o jeito como ele a olhava, como se já a conhecesse há anos, não minutos. Tudo bem, vamos lá. Mas se Clarice me assassinar, você será responsável por explicar tudo no meu funeral. Combinado. Farei um belo discurso sobre como nos conhecemos dramaticamente no meio do caos urbano. Enquanto caminhavam juntos, Amara não pôde deixar de notar como Silas parecia genuinamente interessado em suas ilustrações, fazendo perguntas específicas que demonstravam conhecimento sobre arte. Ele mencionou trabalhar em uma empresa de publicidade, algo sobre gerenciar contas de clientes, mas parecia muito mais entusiasmado ao falar sobre as obras dela. Quando chegaram ao café, Clarice já estava terminando sua segunda xícara de café, com uma expressão que oscilava entre preocupação e irritação. Seu rosto se iluminou ao ver Amara, mas logo adquiriu uma expressão curiosa ao notar Silas. "Quem é o seu novo amigo?" perguntou Clarice assim que Amara se aproximou. "Este é Silas. Ele gentilmente se ofereceu para ser meu álibi depois de quase me matar em um acidente. Prazer em conhecê-la", disse Silas, estendendo a mão para Clarice. "Prometo que não tenho o hábito de atacar pessoas na rua. Foi um encontro genuinamente acidental." Clarice estudou Silas com o olhar analítico que Amara conhecia bem, o mesmo que ela usava para avaliar possíveis pretendentes para a amiga. "Bem, já que você quase a matou, o mínimo que pode fazer é nos acompanhar no almoço", declarou Clarice para surpresa de Amara. "Clarice, tenho certeza que Silas tem compromissos e... Na verdade", interrompeu Silas, "adoraria me juntar a vocês. Isto é, se não for incômodo." Ele olhou para Amara com aquela mesma expressão inexplicavelmente familiar, como se estivesse esperando sua permissão. Havia algo no olhar dele que tornava impossível dizer não. "Claro, fique", respondeu ela, tentando ignorar o sorrisinho vitorioso de Clarice. O almoço passou em um piscar de olhos. Silas se mostrou um excelente contador de histórias, arrancando risadas das duas amigas com relatos de desastres em apresentações para clientes e situações embaraçosas em seu trabalho. Estranhamente, ele parecia saber exatamente que tipo de humor fazia Amara rir, desde piadas sobre arte até referências a filmes antigos que ela adorava. Quando finalmente se despediram, Silas hesitou por um momento antes de perguntar: "Você se importaria se eu pedisse seu número, Amara? Prometo não usar para fins maléficos." Clarice deu uma cotovelada nada sutil na amiga, como se Amara precisasse de incentivo. "Claro", respondeu ela, tentando parecer casual enquanto digitava seu número no celular dele. "Ótimo", disse Silas, parecendo genuinamente feliz. "Tenho certeza que nos veremos novamente. Em circunstâncias menos perigosas, espero." Enquanto ele se afastava, Clarice agarrou o braço de Amara. "Esse cara é perfeito para você. Ele até gosta daqueles seus filmes antigos e sem graça." Amara franziu a testa. "Como você sabe que ele gosta dos mesmos filmes que eu?" Ele mencionou Casablanca e aquele outro, O Apartamento. "Você não percebeu?" "Sim, mas..." Amara pausou. Era estranho como Silas parecia saber tanto sobre seus gostos. Talvez fosse apenas uma coincidência. "Não importa", disse Clarice, interrompendo seus pensamentos. "O importante é que ele é bonito, engraçado e claramente está interessado em você." "Não sabemos se ele está interessado." Mal terminou de falar, o celular de Amara vibrou com uma mensagem. "Foi um prazer conhecê-la hoje, Amara. Que tal um café amanhã depois do trabalho? Prometo não derrubar você desta vez." "Silas." Clarice espiou a mensagem por cima do ombro da amiga e deu um gritinho de empolgação. "Viu só? O que eu disse, ele não perdeu tempo." Amara sorriu para o telefone digitando uma resposta afirmativa. Havia algo diferente em Silas, algo que ela não conseguia explicar, como se, de alguma forma, eles estivessem destinados a se conhecer. O que Amara não sabia era que seu encontro acidental tinha sido planejado com precisão por Silas, com a ajuda da última pessoa que ela poderia imaginar, sua própria mãe. 3 meses depois, Helena Lorne observava discretamente pela janela de sua sala, enquanto a filha se despedia de Silas no jardim da frente. Os dois trocaram um beijo demorado antes que ele entrasse em seu carro e partisse,
com Amara acenando como uma adolescente apaixonada. Helena sorriu para si mesma. O plano estava funcionando perfeitamente. Mãe, você estava me espionando? A voz de Amara a surpreendeu. Helena rapidamente se afastou da janela, fingindo arrumar alguns livros na estante próxima. Eu? Claro que não. Só estava verificando se vai chover. Com o céu completamente limpo? Amara ergueu uma sobrancelha, cruzando os braços com um sorrisinho divertido. Você nunca foi boa em mentir, sabia? Helena deu de ombros, abandonando a farsa. Tudo bem, você me pegou. Estou feliz por você, só isso. Nunca a vi tão radiante. Eu estou. Não estou? Amara deixou-se cair no sofá com um suspiro sonhador. É tão estranho, mãe. Parece que conheço Silas há anos, não meses. Ele me entende de um jeito que ninguém nunca entendeu. Talvez seja o destino, comentou Helena, sentando-se ao lado da filha e tentando manter a expressão neutra. Talvez, concordou Amara pensativa. Às vezes, tenho a impressão de que ele sabe exatamente o que dizer ou fazer para me agradar, como se tivesse um manual secreto sobre mim. Helena tossiu levemente, desviando o olhar. Que bobagem, filha. Ele só é atencioso, extremamente atencioso. Semana passada, no meu aniversário, ele me deu aquele livro de ilustrações que eu mencionei uma única vez. Há meses. Como ele se lembrou disso? Boa memória? Sugeriu Helena, levantando-se rapidamente. Quer um café? Acho que vou fazer café. Amara observou a mãe com curiosidade. Você está estranha hoje. Aconteceu alguma coisa? Não seja boba. Estou perfeitamente normal, respondeu Helena, um pouco alto demais. Só estou feliz que você finalmente encontrou alguém especial. Finalmente? Mãe, tenho 22 anos, não 42. Você sabe o que quero dizer, Helena respondeu da cozinha. Depois de todas aquelas decepções amorosas, Amara revirou os olhos, embora a mãe não pudesse ver. Suas decepções amorosas consistiam em 2 namorados de colégio e um relacionamento de 3 meses na faculdade de artes, que havia terminado quando o rapaz decidiu que sua verdadeira vocação era ser pastor em uma comunidade isolada no Mato Grosso. A propósito, continuou Helena, voltando com 2 xícaras de café, você contou a Silas sobre o almoço de domingo? Sim, e ele ficou super empolgado em conhecer todo mundo. Disse que vai trazer aquela sobremesa de chocolate que você comentou que queria experimentar. Helena quase engasgou com o café. Eu comentei? Sim, lembra? Na semana passada, quando assistíamos aquele programa de culinária, você disse que adoraria provar aquele bolo de chocolate com calda quente. Ah, sim, claro, Helena murmurou, sua mente trabalhando rapidamente. Ela precisava ter mais cuidado. Havia sido apenas um pequeno deslize, mas não podia deixar que Amara descobrisse a verdade. Pelo menos não ainda. Mãe, você tem certeza que está bem? Parece nervosa. Estou perfeitamente bem. Só ansiosa para o almoço de domingo. Helena deu um sorriso forçado. Aliás, preciso ligar para sua tia Mariana e confirmar que ela vem com seu novo namorado. Namorado? Tia Mariana está namorando? Amara arregalou os olhos momentaneamente distraída. Sim, acredite se quiser. Conheceu o homem em um aplicativo de relacionamento. Aos 58 anos, sua tia está mais moderna que você. Helena riu, aliviada por mudar de assunto. Uau, isso é inesperado. A vida é cheia de surpresas, querida, filosofou Helena. Às vezes as coisas não são exatamente o que parecem. Says to us. Na manhã seguinte, Silas caminhava nervosamente de um lado para outro em seu escritório. Seu telefone vibrou, mostrando o nome de Helena na tela. Ele atendeu imediatamente. Helena, aconteceu alguma coisa? Você quase se entregou ontem. A voz de Helena soou preocupada do outro lado da linha. Do que você está falando? Aquela sobremesa de chocolate? Como você sabia disso? Silas passou a mão pelo cabelo, frustrado consigo mesmo. Droga. Você mencionou na semana passada quando nos encontramos no café. Esqueci que não tinha conversado sobre isso com Amara. Precisamos ser mais cuidadosos, Silas. Ela já está começando a achar estranho como você parece conhecer todos os gostos dela. Desculpe, Helena, prometo ser mais discreto. Houve uma pausa do outro lado da linha. Você tem certeza que quer continuar com isso? Estamos enganando Amara há meses. Não é engano, protestou Silas. Só não estamos contando toda a verdade. Além disso, foi você quem sugeriu esse plano. Eu sei, suspirou Helena. Quando vi como você olhou para ela naquela exposição, soube que você seria perfeito para minha filha.
Só não imaginei que chegaríamos tão longe com essa estratégia. Helena, eu realmente a amo. Desde o momento em que a vi apresentando suas ilustrações naquela galeria, 6 meses atrás, não consegui pensar em mais ninguém. Você apenas me deu a chance de conhecê-la, de saber como conquistá-la. E funcionou, não foi? Ela está completamente apaixonada por você. Sim, mas... Silas hesitou. E se ela descobrir? E se souber que nosso encontro acidental foi cuidadosamente planejado? Que você tem me encontrado semanalmente para me contar tudo sobre ela? Seus gostos, suas manias, seus sonhos? Ela não vai descobrir, afirmou Helena, embora sua voz não soasse tão confiante quanto suas palavras. Pelo menos não antes do almoço de domingo. Depois que você conhecer toda a família e impressioná-los, será tarde demais para ela ficar realmente brava. Tem certeza disso? Você conhece sua filha melhor do que eu. Helena riu. Conhece nada. Depois de todos esses meses de coaching intensivo sobre como conquistar a Mara Lorne, você provavelmente a conhece melhor que eu. Não exagera, respondeu Silas, mas sorriu mesmo assim. O que devo levar no domingo além da sobremesa? Apenas seu charme natural. E evite mencionar como você sabia que o tio Augusto adora conversar sobre teorias da conspiração. Entendido. Nada de teorias da conspiração. E Silas? Sim, você realmente a ama, não é? Isso não é apenas um jogo para você? A voz de Silas ficou séria. Helena, eu nunca brinquei com os sentimentos da sua filha. O que sinto por Amara é real, mesmo que a forma como nos conhecemos não tenha sido completamente honesta. Bom, respondeu Helena, parecendo satisfeita. Porque se você a magoar, lembre-se que eu sei onde você mora, onde trabalha e conheço seus piores segredos. Silas engoliu em seco, inseguro se ela estava brincando. Com Helena Lorne, nunca se sabia ao certo. No domingo, a casa dos Lorne estava em polvorosa. Tios, primos e a avó de Amara haviam chegado cedo, todos curiosos para conhecer o famoso Silas, que, segundo Helena, tinha transformado completamente sua filha. Amara estava nervosa, verificando repetidamente se tudo estava perfeito. Era a primeira vez que levava um namorado para conhecer toda a família de uma só vez. Respire, querida, disse Helena, ajustando um arranjo de flores na mesa de jantar. Ele vai se dar bem com todos, tenho certeza. Como você pode ter tanta certeza? Você nem o conhece direito. Helena congelou por um segundo. Intuição maternal. Além disso, pelo que você me contou, ele parece perfeito. Ele é perfeito, confirmou Amara sorrindo. Às vezes perfeito demais, sabe? Como se fosse personalizado para mim. Que bobagem, respondeu Helena rapidamente. Vocês apenas são compatíveis. A campainha tocou, interrompendo a conversa. Amara correu para atender, seu coração acelerando como sempre acontecia quando estava prestes a ver Silas. Ele estava parado na porta com um buquê de girassóis, as flores favoritas de Amara e a famosa sobremesa de chocolate nas mãos. Seu sorriso se alargou ao vê-la. Oi, disse ele simplesmente. Oi, respondeu ela pegando as flores. Girassóis, como você sabia? Por um momento, uma expressão de pânico cruzou o rosto de Silas, mas ele se recuperou rapidamente. Você não mencionou uma vez que adora girassóis porque eles sempre seguem a luz? Mencionei? Amara franziu a testa, tentando se lembrar. Bem, você acertou. Obrigada. Helena apareceu atrás da filha, sorrindo amplamente. Silas, finalmente vou conhecer o homem que roubou o coração da minha filha. Silas estendeu a mão numa performance digna de Oscar. Senhora Lorne, é um prazer conhecê-la. Por favor, me chame de Helena, ela respondeu, piscando discretamente para ele, enquanto Amara se virava para colocar as flores em água. Trouxe a sobremesa que você mencionou, disse Silas, entregando o recipiente para Helena. Oh, você é um amor. Amara disse que você faria isso. Venha, vamos apresentá-lo a todos. Os próximos minutos foram uma confusão de nomes, abraços e perguntas. A família de Amara era numerosa e barulhenta, todos falando ao mesmo tempo e oferecendo comida a Silas como se ele não tivesse comido em semanas. Para surpresa de Amara, Silas navegou pela situação com surpreendente facilidade. Ele se lembrou dos nomes de todos após uma única apresentação. Fez perguntas específicas que pareciam agradar cada membro da família e até mesmo iniciou uma conversa com o tio Augusto sobre jardinagem, um dos poucos tópicos que não levavam o tio a discursos intermináveis sobre alienígenas.
Como você sabia que tio Augusto gosta de jardinagem? Perguntou Amara baixinho, enquanto ajudava Silas a se servir. Você não me contou? Tenho certeza que não. Deve ter sido sua mãe, então. Conversamos um pouco enquanto você colocava as flores na água. Ah! Amara assentiu, satisfeita com a explicação. Minha mãe adora falar sobre a família. O almoço transcorreu surpreendentemente bem. A tia Mariana trouxe seu novo namorado, um professor de literatura aposentado, que imediatamente simpatizou com Silas, após descobrirem um gosto comum por romances históricos. A avó de Amara, normalmente reservada com estranhos, riu várias vezes das histórias que Silas contou. Até o primo Paulo, conhecido por seu humor ácido e críticas constantes aos namorados das primas, parecia aprovador. Sua família é incrível, comentou Silas, quando finalmente conseguiram um momento sozinhos na varanda. Eles adoraram você, respondeu Amara, ainda surpresa com o sucesso do encontro. Nunca vi minha avó rir tanto. Tenho um talento natural para conquistar senhoras de idade, brincou ele, puxando-a para perto. Deve ser meu charme irresistível. Amara deu uma risada. Modesto como sempre. Dentro da casa, Helena observava o casal pela janela, sentindo uma mistura de satisfação e culpa. O plano havia funcionado perfeitamente. Talvez bem demais. Silas era tudo o que ela sempre sonhou para sua filha, e o brilho nos olhos de Amara deixava claro que ela estava profundamente apaixonada. Mas a mentira entre eles crescia a cada dia. O que aconteceria quando Amara descobrisse? Porque Helena sabia, no fundo, que a verdade sempre vem à tona. Não importa quão cuidadosamente tentemos escondê-la. Na varanda, alheia aos pensamentos da mãe, Amara apoiou a cabeça no ombro de Silas. Sabe o que é engraçado? Ela disse suavemente. Sinto como se você conhecesse minha família há anos, não horas. Silas engoliu em seco, seu coração acelerando. Talvez em outra vida, murmurou. Ou talvez você seja simplesmente perfeito demais para ser real. Acredite, estou longe de ser perfeito. Então qual é seu grande defeito? Porque até agora não consegui encontrar nenhum. Silas ficou em silêncio por um momento, pensando na mentira que sustentava todo o relacionamento deles. Tenho mais segredos do que você imagina, disse finalmente, sua voz tão baixa que Amara mal pôde ouvir. Segredos? Ela se afastou para olhá-lo nos olhos. Que tipo de segredos? Antes que Silas pudesse responder, ou inventar uma resposta menos incriminadora, Helena apareceu na porta da varanda. Hora da sobremesa, pombinhos. Silas, todos estão impacientes para provar seu bolo de chocolate. O momento passou, e Silas sentiu um alívio culpado. Mais uma vez, Helena havia salvado a situação. Mas por quanto tempo conseguiriam manter essa farsa? Enquanto seguia Amara de volta para dentro da casa, Silas se perguntou se o que tinham construído juntos seria forte o suficiente para sobreviver à verdade. 6 meses se passaram desde o almoço em família, e o relacionamento de Amara e Silas floresceu como os girassóis que ele sempre lhe trazia nas sextas-feiras. Para todos que os viam juntos, eles eram o casal perfeito, completando as frases um do outro, compartilhando piadas internas e olhares cúmplices que faziam os amigos revirarem os olhos de tanto açúcar. Mas para Helena Lorne, cada dia que passava trazia mais ansiedade. O castelo de cartas que ela havia ajudado a construir poderia desmoronar a qualquer momento. Você precisa contar a ela, disse Helena pela 100ª vez, sentada em frente a Silas em um café longe do apartamento de Amara, onde costumavam se encontrar para suas reuniões estratégicas. Eu sei, respondeu Silas, girando nervosamente a xícara de café entre as mãos. Mas como? Ei, amor, lembra como nos conhecemos naquela colisão acidental na rua? Então sua mãe planejou tudo depois de me ver babando por você numa exposição de arte. Não precisa ser tão dramático. Helena revirou os olhos. Além disso, tecnicamente, vocês realmente se conheceram por acidente. Eu só orientei o processo. Orientou? Silas ergueu uma sobrancelha. Você praticamente me deu um manual detalhado sobre como conquistar sua filha. Amara adora filmes antigos em preto e branco, especialmente Casablanca. Nunca mencione seu ex da faculdade. Se ela estiver irritada, traga chocolate quente com marshmallows. Finja interesse em arte abstrata mesmo que você não entenda nada. Ok, entendi. Helena interrompeu, erguendo as mãos em rendição.
Talvez eu tenha exagerado um pouquinho, mas olha só o resultado. Minha filha nunca esteve tão feliz. E eu sou eternamente grato por sua ajuda, Helena. Realmente sou. Mas agora é diferente. Silas abaixou a voz, inclinando-se sobre a mesa. Eu vou pedi-la em casamento. Helena quase cuspiu o café. O quê? Quando? Como? Você tem certeza? Absoluta. Comprei o anel ontem. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso, abrindo-a para revelar um delicado anel de ouro com uma pequena esmeralda. Sei que ela prefere pedras coloridas a diamantes, e esmeralda é a cor dos olhos dela. Helena observou o anel emocionada. É perfeito. Ela vai adorar. Então seu rosto se tornou sério novamente. Mas Silas, você não pode pedi-la em casamento sem contar a verdade primeiro. Seria começar um casamento com uma mentira. Eu sei. Ele fechou a caixinha, guardando-a de volta no bolso. Por isso precisamos de um plano. Nós? Não. Desta vez você está por sua própria conta, rapaz. Já me envolvi demais nessa história. Helena, por favor, você me ajudou a conquistá-la. Agora precisa me ajudar a não perdê-la quando eu contar a verdade. Helena suspirou profundamente. Tudo bem, mas dessa vez não vou planejar cada detalhe. Você precisa ser sincero, olhar nos olhos dela e explicar tudo. Sem scripts, sem ensaios. E se ela me odiar? Ela não vai te odiar. Ficará chocada, talvez irritada por um tempo, mas não vai te odiar. Minha filha não é rancorosa, na maioria das vezes. Na maioria das vezes? Bem, há aquele incidente com a Patrícia do colegial que ela ainda não perdoou depois de 8 anos. Não está ajudando, Helena. Desculpe. Olha, a Mara te ama. De verdade. O que começou como um plano elaborado se transformou em algo genuíno. Você conhece minha filha. Realmente a conhece, independente de como obteve essas informações inicialmente. Silas assentiu lentamente, pegando seu telefone que acabara de vibrar. Ele leu a mensagem e sorriu. É ela. Acabou de terminar uma nova ilustração e quer me mostrar. Helena sorriu. Vá. E Silas, seja corajoso. A verdade é sempre o melhor caminho. Enquanto Silas pagava a conta e se preparava para sair, Helena o segurou pelo braço. Espere, quando você pretende pedi-la em casamento? Na próxima semana, no restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro oficial. E quando vai contar a ela sobre nós? Silas hesitou. Estava pensando em fazer isso hoje à noite. Boa sorte, disse Helena sinceramente. Vou estar de plantão perto do telefone, caso precise de reforços. A Mara estava radiante quando abriu a porta para Silas naquela noite. Seu cabelo estava preso em um coque bagunçado, com vários lápis coloridos espetados nele, um hábito que adquiria quando estava absorta em seu trabalho. Entre! Ela exclamou, puxando-o pelo braço. Acabei de terminar a ilustração para aquela campanha de livros infantis e estou super ansiosa para saber sua opinião. O pequeno apartamento de Amara era um reflexo de sua personalidade, colorido, criativo e ligeiramente caótico. As paredes estavam cobertas de esquetes, pinturas e fotografias em várias fases de conclusão. Um sofá vermelho gasto dominava a sala, cercado por pilhas de livros de arte e romances. Silas adorava aquele lugar. Sentia-se mais em casa ali, no meio da bagunça artística de Amara, do que em seu próprio apartamento minimalista. Então, o que acha? Perguntou ela, apontando para uma grande ilustração apoiada no cavalete. Era uma cena encantadora de crianças em uma biblioteca mágica, onde os personagens dos livros literalmente saltavam das páginas. Havia tantos detalhes que Silas descobria algo novo a cada olhada. Um dragão minúsculo escondido atrás de uma estante, uma princesa jogando xadrez com um sapo, uma nave espacial pousando no topo de um globo terrestre. É incrível, Amara, disse ele honestamente. Seu melhor trabalho até agora. Você acha mesmo? Seus olhos brilhavam com a aprovação dele. Absoluto. As crianças vão amar. Há tantos detalhes para descobrir. Amara sorriu, inclinando-se para beijá-lo. Obrigada. Trabalhei nisso por semanas. Estou exausta, mas feliz. Você merece comemorar. Que tal pedirmos aquela pizza com borda de catupiry que você adora? Você lê meus pensamentos. Ela se jogou no sofá, puxando-o para sentar ao seu lado. E podemos assistir aquele filme italiano que você mencionou outro dia. Silas engoliu em seco. Era agora ou nunca.
Na verdade, Amara, eu queria conversar com você sobre algo importante. Algo na seriedade de sua voz fez o sorriso dela vacilar. Aconteceu alguma coisa? Não, sim. Bem, é complicado. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que Amara já conhecia como sinal de nervosismo. Você está me assustando, Silas. Não é nada para se assustar. Pelo menos espero que não seja. Ele respirou fundo. É sobre como nos conhecemos. Amara franziu a testa confusa. Como nos conhecemos? Você quer dizer, quando você quase me atropelou na rua e depois heroicamente salvou meu portfólio do trânsito? Sim, sobre isso. Silas desviou o olhar. Não foi exatamente um acidente. Como assim? Eu já conhecia você antes daquele dia. Amara se afastou ligeiramente, sua expressão uma mistura de confusão e desconfiança. Do que você está falando, Silas? 6 meses antes de nos conhecermos, eu te vi em uma exposição de arte na Galeria Moderna. Você estava apresentando suas ilustrações, falando sobre seu processo criativo com tanta paixão. Fiquei completamente encantado. A Amara piscou tentando processar a informação. Espera, você estava naquela exposição? Por que nunca mencionou isso? Porque eu não falei com você naquele dia. Era só mais um rosto na multidão, mas não consegui te tirar da cabeça depois disso. Então você me procurou como um stalker. A voz dela ficou tensa. Não como um stalker. Eu só queria te conhecer, mas não sabia como. Você parecia tão incrível, tão fora do meu alcance. Então você decidiu me atropelar na rua? Essa foi sua grande ideia? Silas engoliu em seco. A parte mais difícil ainda estava por vir. Não exatamente. Eu conheci sua mãe. Houve um momento de silêncio pesado enquanto Amara processava suas palavras. Você conheceu minha mãe? Como? Quando? Na exposição. Ela estava lá apoiando você, obviamente. Conversamos brevemente sobre seu trabalho. Eu mencionei o quanto tinha achado suas ilustrações impressionantes. Silas fez uma pausa, respirando fundo. Depois nos encontramos por acaso em um café algumas semanas depois. Ela me reconheceu, começamos a conversar. Espera. Amara levantou-se abruptamente, seu rosto pálido. Você está me dizendo que você e minha mãe se conheciam antes de nós nos conhecermos? E nunca mencionaram isso? Sim. Por 9 meses? Vocês mentiram para mim por 9 meses? Silas também se levantou, tentando pegar as mãos dela, mas Amara recuou. Não era exatamente uma mentira, era mais como uma omissão. Uma omissão? Amara soltou uma risada sem humor. Chame como quiser, Silas. Você e minha mãe conspiraram pelas minhas costas durante todo esse tempo. Não foi bem assim. Não? Então me diga, como foi exatamente? Os olhos dela brilhavam perigosamente. Silas sabia que estava em terreno perigoso, mas era tarde demais para voltar atrás. Sua mãe percebeu que eu estava genuinamente interessado em você. Ela nos ajudou a nos conhecermos. Como? Organizando aquela colisão acidental? Sim. Amara fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu novamente, sua expressão estava estranhamente calma. E suponho que não parou por aí. Todos aqueles presentes perfeitos, as referências aos meus filmes favoritos que eu mal havia mencionado, seu conhecimento sobre arte abstrata que você claramente não tinha no início, sua mãe pode ter me dado algumas dicas. Dicas. Amara repetiu a palavra como se fosse veneno. Então o que? Vocês tinham reuniões semanais sobre como manipular Amara? Estratégia de conquista 101 com Helena Lorne? Silas empalideceu. Sua reação confirmou exatamente o que Amara suspeitava. Meu Deus, ela sussurrou. Vocês realmente fizeram isso. Amara, por favor, entenda. O que começou como, sim, admito, um plano calculado, se transformou em algo real. Completamente real. Eu te amo. De verdade. Como posso saber o que é real? As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto dela. Cada momento que tivemos juntos foi tudo baseado em informações privilegiadas que minha própria mãe te deu. Você sabia exatamente o que dizer, o que fazer, como me conquistar. Não foi assim. Silas tentou se aproximar novamente, mas Amara levantou a mão, parando-o. Minha própria mãe. A voz dela falhou. Como ela pôde? Por que ela faria isso? Porque ela te ama e queria te ver feliz. E ela viu algo em mim, algo que a fez acreditar que eu poderia te fazer feliz. Que comovente, respondeu Amara sarcasticamente, embora sua voz tremesse.
Vocês dois decidiram o que era melhor para mim, sem se importar com meu direito de escolher baseada na verdade. Amara, por favor, eu sei que errei em não contar antes, mas estou contando agora porque quero que nosso futuro seja baseado na honestidade. Futuro? Ela soltou outra risada amarga. Que futuro, Silas? Você acha que ainda temos um futuro depois disso? O celular de Amara começou a tocar. Ela olhou para a tela e viu o nome da mãe. Por um momento, pareceu que ia ignorar a chamada, mas então atendeu, colocando no viva voz. Oi, filha! A voz animada de Helena soou pelo apartamento. Só queria saber se está tudo bem. Silas já chegou aí? O olhar que Amara lançou para Silas era gélido. Sim, mãe. Ele está aqui. E acabou de me contar tudo sobre sua pequena conspiração. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Mãe, ainda está aí? Estou, respondeu Helena, sua voz agora séria. Amara, sei que você deve estar furiosa, mas... Furiosa? Não, mãe. Estou devastada, traída, pela pessoa que deveria me proteger, não me manipular. Não foi manipulação, querida, foi um empurrãozinho do destino. Poupe-me das suas justificativas, cortou Amara. Você e Silas brincaram comigo como se eu fosse uma boneca. Escolheram o que eu deveria saber, quando deveria saber, como deveria me sentir. Nunca quis controlar seus sentimentos, interveio Silas. O que sinto por você é real, Amara. E o que você sente por mim também é. Como posso confiar no que sinto agora? Ela balançou a cabeça, as lágrimas continuando a cair. Todo o nosso relacionamento foi construído sobre mentiras. Amara, a voz de Helena soou suplicante pelo telefone. Eu entendo sua raiva. Realmente entendo. Mas pense no que vocês construíram juntos nesses 9 meses. Isso não pode ser falsificado. Preciso de tempo, disse Amara finalmente, enxugando as lágrimas com a manga da blusa. Preciso pensar. Sozinha. Ela se virou para Silas. Por favor, vá embora. Amara, por favor. Só, vá. Silas assentiu lentamente, a dor evidente em seus olhos. Antes de sair, ele tirou a pequena caixa de veludo do bolso e a colocou sobre a mesa de centro. O que é isso? Perguntou Amara, olhando para a caixa como se pudesse mordê-la. Ia te pedir em casamento na próxima semana, respondeu ele suavemente. Por isso decidi contar tudo hoje. Não podia te pedir para casar comigo enquanto ainda guardava esse segredo. Amara olhou para a caixa, então para Silas, e então novamente para a caixa. Por um momento, algo suavizou em sua expressão, mas logo seu rosto se fechou novamente. Vá embora, Silas. Ele assentiu mais uma vez e saiu silenciosamente, fechando a porta atrás de si. Assim que ele saiu, Amara desabou no sofá, os soluços tomando conta de seu corpo. Filha, ainda está aí? A voz de Helena soou do telefone esquecido. Como você pôde, mãe? Amara sussurrou entre lágrimas. Como pôde fazer isso comigo? Por amor, Amara. Tudo o que fiz foi por amor. Vi como Silas olhou para você naquela exposição. Não era apenas admiração ou desejo. Era algo mais profundo. Algo raro. E quando conversamos depois, confirmei o que tinha visto. Ele era perfeito para você, mas tão inseguro, tão certo de que jamais teria uma chance. Só quis ajudar o destino um pouquinho, manipulando minha vida, criando uma oportunidade. O resto, tudo o que aconteceu depois que vocês se conheceram, foi genuíno, Amara. Vocês construíram isso juntos, não eu. Amara ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a caixinha de veludo na mesa. Finalmente disse, preciso desligar, mãe. Não quero falar com você agora. Entendo. Só não tome nenhuma decisão definitiva enquanto estiver com raiva, está bem? Pense com cuidado. O amor verdadeiro não aparece todo dia. Como vou saber se é verdadeiro depois disso? Você sabe, filha. No fundo, você sabe. Após desligar, Amara permaneceu imóvel por vários minutos, apenas olhando para o anel que poderia ter selado seu futuro. Então, lentamente, pegou a caixinha, abriu-a e viu a delicada esmeralda que combinava perfeitamente com a cor de seus olhos. Um soluço escapou de seus lábios, não de tristeza, mas de confusão, porque apesar de toda a raiva, de toda a traição, uma parte dela não conseguia deixar de pensar. E se sua mãe estivesse certa? E se, no meio de todas as mentiras, algo verdadeiro e precioso tivesse realmente nascido? Uma semana se passou desde a grande revelação, e Amara ainda não havia falado com Silas ou com sua mãe.
Seu telefone, antes constantemente iluminado com mensagens carinhosas de Silas, agora só mostrava notificações de e-mails de trabalho e ocasionais tentativas de Helena para iniciar uma conversa. Amara, atende o telefone, por favor. Precisamos conversar. Estou preocupada com você. Filha, sei que você está magoada, mas não podemos resolver isso se você não falar comigo. Amara, pelo menos me mande uma mensagem dizendo que está viva. Estou prestes a ir até aí. A última ameaça quase fez Amara responder, mas sua mágoa ainda era maior que sua preocupação em tranquilizar a mãe. Ela sabia que estava sendo um pouco infantil, mas sentia que merecia esse tempo para processar tudo. Estava sentada no chão de seu estúdio improvisado, cercada por esboços inacabados e pincéis secos quando a campainha tocou. Por um momento, considerou não atender. Mas e se fosse um cliente? Ou pior, e se fosse sua mãe cumprindo a ameaça? Com um suspiro resignado, arrastou-se até a porta e espiou pelo olho mágico. Era Clarice. Sei que você está aí, gritou sua amiga do outro lado da porta. Abra antes que eu comece a cantar Britney Spears no corredor. Sabe que farei isso. Apesar de tudo, Amara não pôde deixar de sorrir. Destrancou a porta para encontrar Clarice carregando 2 sacolas de compras e uma expressão determinada. Finalmente! Exclamou Clarice entrando sem cerimônia. Pensei que teria que chamar os bombeiros para arrombar sua porta. Você está bem? Parece horrível. Obrigada, respondeu Amara secamente fechando a porta. É exatamente o que toda garota com o coração partido quer ouvir. Clarice colocou as sacolas na cozinha e começou a desempacotar. Trouxe suprimentos de emergência. Chocolate, vinho, sorvete, mais chocolate, aqueles salgadinhos de queijo que você ama. E... tcharam! A trilogia completa de Legalmente Loira para nos lembrar que homens são dispensáveis. Você é a melhor, disse Amara, sentindo-se genuinamente comovida pela primeira vez em dias. Eu sei. Agora, enquanto eu preparo este banquete de consolo, você vai tomar um banho. Sem ofensas, mas você está cheirando como se tivesse sido atropelada por um caminhão de autopiedade. 40 minutos depois, Amara estava limpa, vestida com seu pijama mais confortável e sentada no sofá com um pote de sorvete de chocolate e uma taça de vinho, uma combinação que só fazia sentido em momentos de crise emocional. Então, começou Clarice sentando-se ao seu lado, Helena me ligou. Amara revirou os olhos. Claro que ligou. Não fique brava com ela por isso. Ela está genuinamente preocupada, Amara. Você simplesmente desapareceu por uma semana. Não desapareci. Estou exatamente onde sempre estive. No meu apartamento, tentando processar o fato de que as 2 pessoas que mais confio no mundo conspiraram para manipular minha vida amorosa. Clarice tomou um gole de vinho, considerando cuidadosamente suas próximas palavras. Olha, não vou fingir que o que eles fizeram foi certo. Não foi. Eles deveriam ter sido honestos desde o início, mas pense nisso de outra perspectiva. Helena viu um cara completamente apaixonado por você. Um cara decente, inteligente, bonito, com emprego estável e que claramente adorava tudo em você. Ela só facilitou o encontro. Facilitou? Ela deu a ele um manual de instruções sobre como me conquistar. Cada momento que achei espontâneo, cada surpresa perfeita, cada vez que pensei, uau, ele realmente me entende, era tudo cuidadosamente orquestrado. Nem tudo, argumentou Clarice. Talvez no início, sim. Mas, Amara, vocês ficaram juntos por 9 meses. Você realmente acha que sua mãe ditou cada passo desse relacionamento? Que cada momento entre vocês foi falso? Amara mordeu o lábio, considerando. Não sei mais o que foi real e o que foi encenado. Vamos analisar as evidências, então. Clarice endireitou-se, assumindo o que Amara chamava de sua postura de advogada, um resquício dos 3 semestres que passara na faculdade de Direito antes de desistir para se tornar chefe. Vocês 2 riam das mesmas piadas idiotas, se divertiam juntos, as conversas fluíam naturalmente? Sim, mas... E na cama? Desculpe ser direta, mas sua mãe certamente não deu dicas para ele nesse departamento. A química era real? Amara corou. Sim, e ele foi atencioso com você além dos grandes gestos, tipo, segurar sua mão quando você está nervosa, preparar seu café da manhã preferido em dias normais, ouvir pacientemente enquanto você reclamava da editora que mudou suas ilustrações? Sim,
Então, amiga, ódio me diga, mas isso parece bem real para mim. Clarice pausou para encher novamente as taças. Não estou dizendo que você não tem direito de estar magoada. Tem sim. Eles deveriam ter contado a verdade muito antes. Mas não jogue fora algo precioso apenas por causa de como começou. Amara suspirou, afundando-se no sofá. Não é tão simples. Relacionamentos nunca são. Mas responda sinceramente. Você o ama? Sim, admitiu Amara em voz baixa. Muito. Aí você acredita que ele te ama? Amara refletiu sobre a pergunta por um momento. Acredito. A forma como ele me olha, não acho que possa ser fingida. E ele veio limpo no final. Podia ter mantido o segredo para sempre. Ele ia me pedir em casamento, disse Amara suavemente. Disse que não podia fazer isso sem me contar a verdade primeiro. Vê? Isso mostra caráter. Clarice pegou o controle remoto e pausou o filme que estavam assistindo distraidamente. Agora, quanto à sua mãe, nem comece. Amara, ela errou sim, mas com as melhores intenções. O inferno está cheio de boas intenções. Dramática, riu Clarice. Olha, conheço Helena desde que éramos crianças. Ela sempre foi protetora demais, sempre quis controlar tudo. Lembra quando ela tentou convencer nosso professor de biologia a mudar o sistema de notas porque achava injusto com você? Amara não pôde deixar de sorrir com a lembrança. Ela apareceu na reunião de pais com um gráfico detalhado mostrando como o sistema penalizava alunos visuais como eu. Exatamente. Sua mãe é intrometida, controladora e às vezes exagerada. Mas tudo o que ela faz, faz por amor. Imenso, incondicional, ligeiramente neurótico amor. Amara mordeu o lábio, sentindo sua resolução vacilar. Ainda estou com raiva. Como deveria estar, mas não deixe que a raiva seja a única coisa que guia suas decisões. Clarice pegou o celular de Amara da mesa de centro e o entregou a ela. Liga para sua mãe, ou para Silas, ou para ambos. Só, não deixe que o orgulho arruine algo bom. Nesse momento, a campainha tocou novamente, fazendo ambas saltarem. Você está esperando mais alguém? Perguntou Clarice. Amara balançou a cabeça, levantando-se para atender. Quando abriu a porta, quase caiu para trás de surpresa. Ali estava Helena, com o cabelo bagunçado, olheiras profundas e uma expressão de determinação absoluta. E ao lado dela, parecendo igualmente exausto e ansioso, estava Silas. Chega de esconde-esconde, anunciou Helena, empurrando a porta para entrar. Vocês dois vão conversar como adultos, e eu vou ficar aqui até que resolvam essa situação. Mãe! Exclamou Amara, olhando de Helena para Silas com incredulidade. Você não pode simplesmente invadir meu apartamento e... Posso sim, sou sua mãe. Dei à luz a você depois de 19 horas de trabalho de parto. Isso me dá certos privilégios vitalícios. Clarice observava a cena com um sorriso mal disfarçado, já recolhendo sua bolsa. Bem, parece que meu trabalho aqui está completo. Vou deixá-los resolver seus problemas em família. Não se atreva a me abandonar. Amara lançou um olhar desesperado para a amiga. Sinto muito, querida, mas sua mãe dá mais medo que você. Clarice deu um abraço rápido em Amara e sussurrou em seu ouvido. Escute o que eles têm a dizer. E lembre-se, o amor verdadeiro é raro demais para ser desperdiçado. Com uma piscadela para Helena e um aceno encorajador para Silas, Clarice saiu, deixando um silêncio tenso no apartamento. Silas permaneceu perto da porta, claramente desconfortável. Seus olhos estavam vermelhos, como se não tivesse dormido direito em dias, e segurava um buquê de girassóis que já começava a murchar nas pontas. Posso entrar? Perguntou ele suavemente. Amara olhou para Helena, que já havia se instalado em sua poltrona favorita, como se fosse a mediadora oficial, e suspirou. Parece que não tenho muita escolha. Sempre temos escolhas, filha, disse Helena firmemente. E agora você tem duas. Continuar fugindo ou enfrentar isso de frente. Não estou fugindo, protestou Amara. Estou processando. Por uma semana? Helena ergueu uma sobrancelha. Não é seu estilo, Amara. Você sempre enfrentou seus problemas de cabeça erguida, desde pequena. Amara cruzou os braços defensivamente, mas sabia que sua mãe tinha razão. Evitar confrontos nunca tinha sido seu estilo. Talvez estivesse mais magoada do que queria admitir. Tudo bem, disse finalmente, indicando o sofá para Silas. Vamos conversar. Silas avançou cautelosamente, entregando o buquê murcho a Amara. São seus favoritos, disse.
Então fez uma careta. Embora estes não estejam no seu melhor momento. Como eu. Apesar de tudo, Amara sentiu um sorriso tentar se formar no canto de sua boca. Ela pegou as flores e foi para a cozinha buscar um vaso, precisando desse momento para compor seus pensamentos. Quando voltou, encontrou Helena e Silas em um silêncio desconfortável, ambos olhando para ela como se fosse algum tipo de bomba prestes a explodir. Ok, começou Amara, colocando o vaso com os girassóis na mesa e sentando-se na poltrona oposta a Silas. Vamos esclarecer algumas coisas. Estou furiosa com vocês dois. O que fizeram foi manipulador, desonesto e completamente desrespeitoso com a minha autonomia. Concordo completamente, disse Silas, surpreendendo-a. Não há desculpa para o que fizemos. Bem, interveio Helena, há algumas atenuantes... Não, Helena, interrompeu Silas firmemente. Amara está certa. O que fizemos foi errado, independente de nossas intenções. Helena fechou a boca, parecendo levemente impressionada com a firmeza de Silas. Amara, continuou ele, inclinando-se para a frente, não vim aqui para pedir desculpas, embora esteja profundamente arrependido. Vim para te dar algo que deveria ter dado desde o início, a verdade completa. E depois, se você ainda quiser que eu saia da sua vida, eu respeitarei sua decisão. Amara assentiu lentamente, surpresa com a seriedade dele. Eu te vi pela primeira vez naquela exposição na Galeria Moderna. Você estava explicando o conceito por trás de suas ilustrações, aquela série sobre sonhos urbanos. A forma como você falava, com tanta paixão e inteligência, fiquei completamente encantado. Tentei falar com você depois da apresentação, mas estava cercada por pessoas e eu, perdi a coragem. Ele ficou parado no canto segurando uma taça de vinho por 20 minutos, olhando para você como um cachorrinho perdido, acrescentou Helena. Ao ver o olhar de Silas, ela ergueu as mãos em rendição. Desculpe, continue. Sua mãe me notou. Ela se aproximou, perguntou se eu estava gostando da exposição. Acabamos conversando sobre arte, sobre você. Contei a ela o quanto tinha ficado impressionado com seu trabalho e com você. Ele foi muito respeitoso, interveio Helena novamente. Nada de comentários inapropriados, apenas genuína admiração. Helena, por favor, suspirou Silas. Deixe-me contar a história. Desculpe. Força do hábito maternal. Silas voltou sua atenção para Amara. Trocamos contatos profissionalmente. Eu trabalho com publicidade. Pensei que poderíamos colaborar eventualmente, mas não tive coragem de te procurar diretamente. Algumas semanas depois, continuou ele, encontrei sua mãe por acaso em um café. Ou pelo menos achei que fosse acaso. Não foi acaso, admitiu Helena, parecendo ligeiramente envergonhada. Eu sabia que ele frequentava aquele café. Fiz minhas pesquisas. Espera, Amara franziu a testa. Você o investigou? Claro que sim. Acha que eu ajudaria qualquer estranho a se aproximar da minha filha? Verifiquei seus antecedentes, stalkeei todas as redes sociais, até falei com alguns ex-colegas de trabalho dele. Mãe! Exclamou Amara, horrorizada. O quê? Sou uma mãe protetora na era digital. Precisava ter certeza que ele não era um psicopata. E claramente ele passou no teste, comentou Amara sarcasticamente. Com nota 10, confirmou Helena sem um pingo de vergonha. Formado com honras, carreira estável, financeiramente responsável, sem ex-namoradas loucas ou dívidas obscuras, família decente e, principalmente, completamente apaixonado pela minha filha. Amara voltou sua atenção para Silas, que parecia simultaneamente mortificado e divertido com as revelações de Helena. Continue. Bem, depois desse encontro casual, sua mãe propôs o que ela chamou de Operação Cupido. Que nome horrível, murmurou Amara. Foi o melhor que consegui pensar no momento, defendeu-se Helena. A ideia era criar uma oportunidade para nos conhecermos organicamente. Helena sabia seu itinerário, sabia que você estaria saindo daquela entrevista naquele dia específico, naquele horário. O plano era eu acidentalmente esbarrar em você. E funcionou perfeitamente. Helena parecia orgulhosa, apesar da situação. Ao notar o olhar de Amara, acrescentou. Desculpe. Prossiga. O que não estava no plano foi eu derrubar você e seu portfólio se espalhar pelo trânsito, admitiu Silas. Isso foi genuinamente acidental e terrível. Então você realmente arriscou sua vida para salvar meus desenhos? Perguntou Amara.
uma pequena parte dela aliviada que pelo menos aquele momento heróico não tivesse sido encenado. Sim, entrei em pânico vendo seu trabalho voando para todo lado. Não consegui pensar direito. Foi a única parte do plano que não controlei, disse Helena. Quando você me contou depois, fiquei impressionada. Pensei, esse rapaz realmente se importa. Amara balançou a cabeça, ainda processando tudo. E depois disso? Depois... Silas hesitou, olhando para Helena. Depois começaram nossos encontros semanais, completou Helena descaradamente. Silas queria saber tudo sobre você. Seus gostos, seus sonhos, suas manias. No início pensei que era um pouco estranho, mas ele era tão sincero, tão determinado a te fazer feliz. Espera, interrompeu Amara. Vocês se encontravam semanalmente? Tipo, durante todo o nosso relacionamento? Silas e Helena trocaram olhares culpados. Sim, admitiu Silas. No início era para aprender mais sobre você, como te conquistar. Mas com o tempo, se tornou mais uma amizade entre sua mãe e eu. Conversávamos sobre você, sim, mas também sobre arte, literatura, culinária. Ele me ajudou a finalmente entender como usar o Instagram, acrescentou Helena. E me apresentou aquele programa de edição de fotos que você nunca teve paciência para me ensinar. Isso não está ajudando, mãe, gemeu Amara. Ela se virou para Silas. Então, basicamente, cada detalhe especial do nosso relacionamento foi planejado com a ajuda da minha mãe. Cada surpresa, cada presente perfeito. No início, sim, admitiu Silas. Mas, Amara, com o tempo, eu realmente te conheci, por mim mesmo. Aprendi a reconhecer o brilho nos seus olhos quando está empolgada com um novo projeto. O jeito como você torce o nariz quando está concentrada. Como você sempre deixa um pouco de café no fundo da xícara. Ele tem um caderninho onde anota essas coisas, disse Helena parecendo uma mãe orgulhosa. É adorável. Você tem um caderninho sobre mim? Perguntou Amara, incerta se deveria ficar comovida ou assustada. Tenho, admitiu Silas corando. No início era para não me esquecer das dicas da sua mãe. Depois tornou-se um hábito anotar pequenas coisas que descobria sobre você por conta própria. Posso ver? Silas pareceu surpreso com o pedido, mas assentiu, tirando do bolso interno do casaco um pequeno caderno de capa preta gasta pelo uso. Ele o entregou a Amara com hesitação. Amara abriu o caderno com cuidado. As primeiras páginas eram claramente anotações, baseadas nas informações de Helena. Listas de filmes favoritos, comidas que ela gostava, cores preferidas, artistas que admirava. Mas conforme avançava, o conteúdo mudava. Havia observações pessoais, pequenos detalhes que nem mesmo sua mãe poderia saber. Amara sorri primeiro com os olhos, depois com os lábios. Quando está realmente concentrada em um desenho, prende a respiração a cada traço delicado. Tem uma pequena cicatriz na mão esquerda que toca quando está ansiosa. Perguntar sobre isso algum dia. Fala baixinho quando está sonolenta, quase um sussurro. Quando ri de verdade, joga a cabeça para trás e fecha os olhos. Havia páginas e páginas dessas observações, cuidadosas e afetuosas, detalhes que só alguém genuinamente atento e apaixonado notaria. Conforme lia, Amara sentia seu coração se abrandar. Você realmente me observava assim? Perguntou ela, sua voz suave. Todo dia, respondeu Silas simplesmente. Como não observar? Você é fascinante. Helena limpou discretamente uma lágrima do canto do olho. Eu disse a você, filha. O que começou como uma estratégia se transformou em algo real, algo raro. Amara fechou o caderno, sentindo-se subitamente sobrecarregada. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora, respondeu Silas gentilmente. Só queria que você soubesse toda a verdade. Nosso início foi baseado em uma mentira, e sempre me arrependerei disso. Mas tudo o que veio depois, cada momento, cada sentimento, foi completamente real e honesto. Ele se levantou, claramente preparando-se para sair. Vou dar a você o espaço que precisa. Se um dia puder me perdoar, bem, você sabe onde me encontrar. Helena também se levantou, surpreendentemente discreta para alguém que havia invadido o apartamento da filha minutos antes. Também vou indo. Muitas emoções para um dia só. Quando ambos se dirigiram para a porta, Amara finalmente encontrou sua voz. Espera. Eles pararam, virando-se para ela com expressões esperançosas. Amara respirou fundo. Estou furiosa com vocês dois. O que fizeram foi errado em tantos níveis
que nem consigo enumerar. Vocês violaram minha confiança, minha privacidade, meu direito de escolher baseada na verdade. Os ombros de Silas caíram visivelmente e Helena baixou o olhar. Mas, continuou Amara, também sei que de alguma forma bizarra vocês fizeram isso porque se importam comigo. E ela hesitou, olhando diretamente para Silas. Não posso negar que o que construímos juntos nesses meses é real, pelo menos para mim. Para mim também, respondeu ele rapidamente. Mais real que qualquer coisa que já senti. Então talvez possamos tentar de novo, do zero, sem segredos, sem estratégias, sem caderninho de dicas. O rosto de Silas se iluminou com esperança. Sério? Você me daria outra chance? Estou considerando, respondeu Amara, tentando manter a expressão séria, mas um pequeno sorriso traía seus lábios. Com condições. Qualquer coisa, disse Silas fervorosamente. Primeiro você vai me contar absolutamente tudo. Cada detalhe desse plano maluco, cada dica que minha mãe te deu. Quero saber exatamente o que foi orquestrado e o que foi genuíno, feito. Segundo, você e minha mãe nunca mais conspirarão sobre mim. Jamais. Se quiserem discutir algo relacionado a mim, eu estarei presente. Claro, concordou Helena rapidamente, parecendo aliviada. E terceiro, Amara se aproximou, pegando o caderno das mãos de Silas. Vou ficar com isso como garantia. E talvez um dia escreva meu próprio caderno sobre você. Silas sorriu, um sorriso tão honesto e cheio de amor que dissipou as últimas dúvidas de Amara. Mal posso esperar para ler. Helena, demonstrando uma rara discrição, murmurou algo sobre precisar verificar seu carro e saiu rapidamente, deixando os dois sozinhos. Por um momento, Amara e Silas apenas se olharam, o ar entre eles carregado de possibilidades. Então, lentamente, Amara estendeu a mão. Olá, sou Amara Lorne, artista, ocasionalmente atrasada e completamente contra relacionamentos baseados em mentiras. Silas pegou sua mão, seus olhos brilhando com emoção contida. Silas Wynn, publicitário, secretamente apaixonado por filmes de ficção científica ruins e determinado a nunca mais esconder a verdade de você. Prazer em conhecê-lo, Silas Wynn. O prazer é todo meu, Amara Lorne. E assim, com um aperto de mãos e sorrisos hesitantes, eles começaram novamente, desta vez com toda a verdade exposta, todos os segredos revelados e todas as possibilidades ainda à frente. Do lado de fora do apartamento, Helena sorriu para si mesma antes de realmente ir embora. Sua operação Cupido havia sido um desastre ético, sem dúvida, mas olhando para o resultado final, não conseguia se arrepender completamente. Afinal, às vezes, mesmo os caminhos mais tortuosos podem levar ao destino certo. 3 semanas se passaram desde a reconciliação, e Amara e Silas estavam reaprendendo a construir seu relacionamento, dessa vez sobre alicerces honestos. Era estranho, às vezes até desconfortável, mas também surpreendentemente refrescante. Então você realmente não gosta de comida tailandesa? Perguntou Amara, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo Parque Ibirapuera em uma tarde de domingo. Silas fez uma careta. Odeio coentro. Parece que estou comendo sabão. Mas você mencionou uma vez que era sua comida favorita, e sua mãe confirmou então. Então você fingiu adorar durante 9 meses? Amara balançou a cabeça, entre divertida e incrédula. Isso explica por que você sempre suava tanto no restaurante tailandês. Era o curry extra picante que você sempre insistia em pedir. Defendeu-se Silas com um sorriso tímido. Quase morri naquele primeiro jantar. Você é ridículo, riu Amara, apertando sua mão. Prefiro que seja honesto sobre o que gosta e não gosta. É exaustivo tentar agradar o tempo todo. Concordo, embora deva admitir que algumas das dicas da sua mãe foram realmente úteis. Como quais? Perguntou Amara, genuinamente curiosa. Nas últimas semanas, Silas havia cumprido sua promessa de revelar todos os segredos da Operação Cupido, e embora algumas revelações ainda a deixassem desconfortável, Amara estava determinada a transformar essa estranha situação em algo positivo. Bem, ela me disse que você adora ser surpreendida com pequenos gestos, não grandes demonstrações públicas, que prefere conversas profundas a eventos sociais, que fica irritada quando está com fome, mas nunca admite estar com fome. Isso não é verdade, protestou Amara automaticamente.
Silas apenas ergueu uma sobrancelha e ela revirou os olhos. Talvez seja um pouco verdade, admitiu relutantemente. Mas como ela sabia disso? Eu nunca percebi esse padrão em mim mesma. É por isso que precisamos de outras pessoas em nossas vidas para nos verem de formas que não conseguimos ver a nós mesmos, respondeu Silas, surpreendendo Amara com a profundidade do comentário. Eles se sentaram em um banco com vista para o lago, observando os cisnes que deslizavam elegantemente pela água. Por um momento, ficaram em silêncio confortável. Sabe, começou Amara finalmente. No início estava tão brava com vocês que não conseguia ver além da traição. Mas agora, parte de mim entende por que minha mãe fez o que fez. Mesmo. Ela sempre foi uma romântica incurável, apesar de seu pragmatismo em tudo mais. Acho que depois que meu pai faleceu, ela canalizou todas as suas esperanças românticas para mim. Silas assentiu. Helena havia mencionado o falecimento do marido alguns anos atrás, mas nunca entrara em detalhes. Como ele era? Seu pai? Um sorriso suave cruzou o rosto de Amara. Ele era maravilhoso. Gentil, engraçado, absurdamente inteligente. Um professor universitário que conseguia fazer até cálculo diferencial parecer fascinante. E ele amava minha mãe de um jeito que parecia saído de filmes. Aquele tipo de amor que você olha e pensa, eu quero isso para mim algum dia. Eles tiveram uma história de amor interessante, sabia? Continuou Amara, seus olhos fixos nos cisnes. Minha mãe sempre conta que foi amor à primeira vista para ela. Ela o viu dando uma palestra sobre astronomia e ficou completamente encantada. Mas meu pai nem notou sua existência por semanas. Sério? Silas sorriu vendo as semelhanças com sua própria história. Sim. Então minha mãe fez o que qualquer pessoa racional faria. Matriculou-se em todas as disciplinas que ele lecionava, ofereceu-se para ser sua assistente de pesquisa e basicamente o perseguiu por um semestre inteiro. Uau! Então a tendência para esquemas elaborados de conquista vem de família? Amara riu. Aparentemente. Nunca tinha feito essa conexão antes. Meu pai sempre dizia que se apaixonou por ela quando a viu defendendo apaixonadamente uma teoria astronômica controversa durante um debate em classe. Ele admirava sua determinação e inteligência. Eles ficaram juntos por quase 30 anos até ele falecer. Isso é lindo, disse Silas suavemente. Acho que agora entendo melhor sua mãe. Ela estava tentando recriar para você o que funcionou para ela. Provavelmente, concordou Amara. Não justifica, mas explica. Outro momento de silêncio se passou entre eles, este ligeiramente mais carregado. Amara, disse Silas finalmente, virando-se para encará-la. Você ainda tem o anel? Ela engoliu em seco, surpreendida pela mudança de assunto. Sim, está guardado na minha gaveta de meias. Não é um pedido agora, esclareceu ele rapidamente. Seria insano depois de tudo o que aconteceu. Só queria saber se você tinha descartado a ideia completamente. Amara estudou seu rosto. Os olhos honestos, a expressão vulnerável. O amor genuíno que via ali, mesmo após todas as revelações e confrontos. Não, respondeu finalmente. Não descartei a ideia. Só preciso de tempo. O sorriso que iluminou o rosto de Silas foi como o nascer do sol. Tempo é o que temos. Sem pressão, sem expectativas. Apenas nós dois, descobrindo quem realmente somos, sem manuais ou orientações externas. Gosto disso, disse Amara, inclinando-se para beijá-lo suavemente. Quando se afastaram, Silas tinha uma expressão curiosamente nervosa. O que foi? Perguntou Amara. Mais uma coisa que preciso confessar. Amara sentiu um frio na barriga. O quê? Não é nada sério. Pelo menos, espero que não ache que é. Ele respirou fundo. Lembra que te contei como te vi pela primeira vez na exposição na Galeria Moderna? Sim. Bem, aquela não foi exatamente a primeira vez. Amara franziu a testa. Como assim? Eu te vi pela primeira vez 2 anos antes, em uma cafeteria no centro. Você estava desenhando em um caderno completamente absorta. Fiquei tão impressionado com sua concentração e com o que consegui vislumbrar do seu desenho que quase fui falar com você. Mas então seu telefone tocou, você atendeu, guardou suas coisas e saiu apressada. Espera, Amara tentava processar essa nova informação. Você me viu em uma cafeteria há 2 anos e lembrou de mim? Silas corou profundamente. Você não é o tipo de pessoa que se esquece facilmente, Amara. Mas não faz sentido.
Como você me reconheceu na exposição depois de tanto tempo? Talvez pareça estranho, mas seu rosto ficou comigo. Tinha algo em você. Talvez o modo como franzir a testa quando está concentrada, ou como seus olhos pareciam ver além do que estava na sua frente. Quando te vi novamente na galeria, reconheci imediatamente. Parecia algum tipo de sinal. Amara não sabia se deveria achar aquilo romântico ou ligeiramente assustador. Você não mencionou isso antes. Achei que já tinha confessado segredos suficientes, explicou Silas, parecendo genuinamente arrependido. E temia que parecesse obsessivo. É um pouco estranho, admitiu Amara, mas estranhamente lisonjeiro também. Ela estudou seu rosto, vendo apenas honestidade ali. Mais algum segredo que eu deveria saber? Silas pensou por um momento, então balançou a cabeça. Acho que já revelei tudo. Sou um livro aberto para você agora. Bom, respondeu Amara, entrelaçando seus dedos nos dele, porque estou começando a pensar que talvez tenhamos uma história para contar aos nossos filhos algum dia, por mais peculiar que seja. Os olhos de Silas se arregalaram com a menção de filhos, mas ele sorriu amplamente. Uma história que começa com sua mãe como cupido clandestina e termina... Bem, ainda não sabemos como termina. Acho que essa é a parte mais emocionante, respondeu Amara, recostando-se contra seu ombro, enquanto observavam o pôr do sol refletir no lago. Na manhã seguinte, Amara foi surpreendida por uma mensagem de Helena pedindo para encontrá-la para almoçar. Ainda havia certa tensão entre mãe e filha, apesar da reconciliação com Silas. O restaurante escolhido por Helena era um de seus favoritos mútuos, um bistrô aconchegante com a melhor quiche da cidade. Quando Amara chegou, Helena já estava sentada em uma mesa nos fundos, parecendo incomumente nervosa. Oi, mãe, cumprimentou Amara, inclinando-se para um abraço rápido antes de sentar. Obrigada por vir, respondeu Helena sorrindo tensamente. Pedi aquela salada que você gosta enquanto esperava. Obrigada. Amara estudou o rosto da mãe. Está tudo bem? Você parece preocupada. Helena respirou fundo. Na verdade, tenho algo para te contar. Algo que deveria ter contado há muito tempo. Mais segredos? Amara tentou manter o tom leve, mas sentiu um aperto de apreensão. Não exatamente um segredo, mas como uma história incompleta. Helena tomou um gole de água, claramente organizando seus pensamentos. Lembra quando você e Silas estavam conversando sobre como seu pai e eu nos conhecemos? Amara franziu a testa, surpresa pela mudança de assunto. Sim, você sempre contou como se apaixonou por ele durante uma palestra de astronomia e praticamente o perseguiu até que ele notasse sua existência. Bem, essa é a versão resumida. Helena sorriu timidamente. A versão completa é um pouco mais complicada. Como assim? Seu pai realmente não notou minha existência por semanas, apesar de todos os meus esforços. Estava completamente absorto em sua pesquisa sobre buracos negros. Então, eu fiz algo, digamos, não convencional. Amara ergueu uma sobrancelha. Estou ouvindo. Consegui o número da mãe dele e a procurei, confessou Helena. Você o quê? Exclamou Amara, atraindo olhares de mesas próximas. Eu sei, parece loucura, mas sua avó paterna, que você nunca conheceu porque ela faleceu antes de você nascer, era uma mulher maravilhosa e muito perspicaz. Quando expliquei minha situação, em vez de me achar uma maluca, ela riu e disse que o filho dela sempre foi distraído demais com livros e estrelas para notar o que estava bem na frente dele. Não acredito, murmurou Amara, começando a ver onde a história estava indo. Sua avó e eu nos tornamos cúmplices. Ela me contou tudo sobre seu filho, seus gostos, seus hábitos, seus sonhos. Ela me disse que tipo de livros ele amava, que música o emocionava, até como fazer seu café preferido. Mãe, Amara estava sem palavras. E então armamos um encontro acidental na biblioteca universitária. Eu, coincidentemente, estava lendo um livro obscuro de astrofísica que ele amava. Começamos a conversar sobre teorias astronômicas e, bem, o resto é história. Amara olhou para sua mãe com nova compreensão. Então você fez com papai exatamente o que fez com Silas e eu. Helena assentiu, seus olhos marejados. A diferença é que seu pai nunca soube. Levei esse segredo por toda a nossa vida juntos. Sempre tive medo de que, se ele descobrisse, questionaria a autenticidade de nosso amor. E você não acha que ele merecia saber a verdade? Perguntou Amara suavemente. Em retrospecto, sim, ele merecia.
Helena enxugou uma lágrima. Foi por isso que insisti tanto para que Silas contasse a verdade a você. Não queria que vocês construíssem uma vida sobre um segredo como eu fiz. Amara ficou em silêncio, processando essa revelação. Finalmente perguntou: você se arrepende? De como conheceu papai? Helena refletiu por um momento. Me arrependo de não ter tido coragem de contar a verdade, mas não me arrependo de ter feito o que fiz para conhecê-lo. Se não tivesse feito aquilo, nunca teríamos tido nossos 30 anos juntos. Nunca teríamos tido você. As duas mulheres sentaram em silêncio contemplativo, a comida esquecida entre elas. Acho que entendo melhor agora, disse Amara finalmente. Por que você fez o que fez com Silas e comigo? Não era apenas intromissão. Era você repetindo o que funcionou na sua própria vida. Exatamente. Embora, admito, ter ido longe demais desta vez. Helena pegou a mão da filha sobre a mesa. Sempre sonhei que você encontraria um amor como eu encontrei com seu pai. Quando vi como Silas olhava para você naquela exposição, reconheci aquele mesmo olhar, o mesmo que seu pai tinha quando falava sobre as estrelas. Puro encantamento. Você poderia simplesmente ter me apresentado a ele como uma pessoa normal, apontou Amara, embora seu tom fosse mais divertido que acusatório. Poderia, mas onde estaria a graça nisso? Helena sorriu, e por um momento, Amara viu nela a jovem determinada que havia conquistado seu professor distraído através de um elaborado plano com a sogra. Você é impossível, sabia? É genético, querida. Você também tem um pouco dessa impossibilidade em você. Amara riu, sentindo o último resquício de ressentimento se dissipar. Promete não interferir mais na minha vida amorosa, nem mesmo dicas não solicitadas? Prometo solenemente, respondeu Helena, embora seus olhos brilhassem de uma maneira que sugeria que essa promessa seria testada no futuro. Agora seu relacionamento está em suas próprias mãos. Nossas próprias mãos, corrigiu Amara. Minhas e de Silas, como deveria ter sido desde o início. Helena assentiu, parecendo genuinamente contrita, como deveria ter sido. Enquanto terminavam o almoço, conversando sobre tópicos mais leves, Amara não pôde deixar de refletir sobre as estranhas voltas que a vida dava. Sua história com Silas havia começado com manipulação e segredos, assim como a história de seus pais. Mas talvez o importante não fosse como uma história começava, mas como ela se desenvolvia, e principalmente como terminava. E ela estava determinada a garantir que sua história com Silas tivesse o melhor final possível. Um final que ambos escolheriam juntos, olhos abertos, corações sinceros, sem mais segredos ou planos elaborados. Apenas amor, complicado, imperfeito, mas completamente deles. Ao se despedir da mãe após o almoço, Amara a abraçou mais apertado que o normal. Obrigada por me contar sobre você e papai. Significa muito. Obrigada por me perdoar, respondeu Helena, sua voz embargada, tanto pela interferência recente quanto pelo segredo antigo. A família é assim, não é? Amamos, erramos, perdoamos e seguimos em frente. Exatamente, querida. Helena sorriu, segurando o rosto da filha entre as mãos. E para registrar, Silas é 1000 vezes melhor que aquele guitarrista horroroso com quem você namorou na faculdade. Mãe! Protestou Amara, mas estava rindo. O quê? Prometi não dar dicas não solicitadas. Nunca disse nada sobre parar de dar minha opinião sobre seus ex-namorados. Com uma última risada e um revirar de olhos afetuoso, Amara se despediu, sentindo-se mais leve do que havia se sentido em semanas. As revelações de sua mãe haviam fechado um círculo, de alguma forma. Agora era hora de olhar para frente, para o futuro que ela e Silas construiriam juntos um dia de cada vez. Um futuro baseado na verdade, por mais estranho que tenha sido o caminho até ela. 1 ano havia se passado desde as grandes revelações. A relação de Amara e Silas agora era construída sobre uma base sólida de honestidade, confiança e muito mais tailandês do que Silas gostaria. Amara adorava provocá-lo com seu horror ao coentro. Helena, surpreendentemente, mantivera sua promessa de não interferir no relacionamento, embora ocasionalmente deixasse escapar comentários sutis como "a primavera é uma época linda para casamentos" ou "vocês dariam ótimos pais". E foi numa tarde comum de sábado, enquanto escolhiam frutas na feira, que Silas finalmente fez a pergunta, não com um grande gesto romântico ou um jantar elegante,
mas no meio de uma discussão sobre qual tipo de manga estava mais madura. "O que você acha dessa?" perguntou Amara, segurando uma manga e apertando-a levemente para testar sua firmeza. "Acho que está perfeita", respondeu Silas. Então, sem pausar, acrescentou: "Casa comigo?" Amara quase deixou a manga cair. "É o quê?" "Casa comigo", repetiu ele, com um sorriso nervoso. "Não tenho um discurso preparado ou um cenário grandioso. Só sei que quero passar o resto da minha vida escolhendo mangas com você." Por um momento, Amara apenas o encarou, sua expressão ilegível. Então, lentamente, um sorriso iluminou seu rosto. "Sim", respondeu simplesmente. "Sim, eu caso com você." O vendedor de frutas, que havia testemunhado todo o intercâmbio, aplaudiu entusiasticamente, junto com alguns outros clientes próximos. Silas, parecendo subitamente lembrar-se de algo, revirou os bolsos freneticamente. "O anel! Eu trouxe o anel, juro que trouxe... O mesmo de antes?" perguntou Amara, entre divertida e emocionada. "Não, esse é novo. Escolhi especialmente..." Sua voz sumiu enquanto continuava a procurar em todos os bolsos possíveis. "Senhor", chamou o vendedor de frutas apontando para o chão, "acho que você deixou cair algo." Ali, parcialmente escondida sob uma caixa de laranjas, estava uma pequena caixa de veludo. Silas a pegou, parecendo aliviado e envergonhado ao mesmo tempo. "Não foi exatamente como planejei", admitiu, abrindo a caixa para revelar um delicado anel de prata com uma pedra âmbar. "Mas acho que, considerando nossa história, é apropriado que nem mesmo o pedido de casamento saia conforme o planejado." "É perfeito", declarou Amara, enquanto ele deslizava o anel em seu dedo. "Combina muito mais com nosso relacionamento real do que um grande gesto ensaiado." Eles se beijaram ali mesmo, entre mangas e laranjas, ao som de aplausos dos outros frequentadores da feira. Mais tarde, naquele dia, quando foram dar a notícia a Helena, ela fingiu surpresa pelo tempo exato de 3 segundos antes de puxar uma pasta grossa de dentro de uma gaveta. "Que bom que finalmente decidiram. Estive pesquisando locais de casamento há meses, só por precaução, é claro. Tenho aqui uma lista dos melhores buffets, floristas, fotógrafos..." "Mãe", advertiu Amara, mas não conseguiu evitar um sorriso. "Algumas coisas nunca mudariam." "O quê?" "Não estou interferindo. Só oferecendo opções para vocês considerarem. A decisão final é totalmente de vocês." Helena fez uma pausa dramática. Embora aquele salão à beira do lago seja claramente a melhor escolha, Silas e Amara trocaram olhares divertidos. "Deixe-me adivinhar", disse Silas. "Você já verificou a disponibilidade desse lugar?" "Talvez", admitiu Helena com um sorriso maroto, "e talvez tenha feito uma reserva provisória para 3 datas possíveis no próximo semestre." "Mãe!" exclamou Amara, mas não havia real indignação em sua voz. Ela já esperava por isso. "O que aconteceu com deixar as decisões para nós? E estou deixando. Vocês têm 3 datas inteiramente diferentes para escolher. Isso é liberdade de escolha." Helena abriu a pasta, espalhando amostras de convites e paletas de cores sobre a mesa. Agora, sobre as flores. Nos 3 meses seguintes, Amara descobriu que planejar um casamento era surpreendentemente parecido com coordenar uma operação militar, especialmente com Helena como autoproclamada consultora não oficial. Havia listas, cronogramas, reuniões com fornecedores e crises existenciais periódicas sobre detalhes como a cor exata das guardanapos ou se deveriam ter uma fonte cursiva ou serife nos convites. "Quem se importa se as flores são peônias ou rosas?", gemeu Amara uma noite, desabando no sofá ao lado de Silas após outra maratona de planejamento. "Todas são bonitas, todas vão murchar em 3 dias, e duvido que alguém além da minha mãe vá notar a diferença." "Concordo plenamente", respondeu Silas, massageando seus ombros tensos. "Mas sua mãe está se divertindo tanto." "Eu sei", suspirou Amara. "E para ser justa, ela está fazendo um trabalho incrível. Só me pergunto se não estamos perdendo o foco do que realmente importa." "E o que realmente importa?", perguntou Silas, embora seu tom sugerisse que ele já sabia a resposta. Amara virou-se para encará-lo. Nossa promessa um ao outro, o início de nossa vida juntos. Não as flores ou o bolo, ou se os guardanapos combinam com as toalhas de mesa." Silas a puxou para perto, beijando suavemente o topo de sua cabeça. "Que tal fugirmos?" "O quê?" Amara se afastou para olhá-lo, insegura se ele estava brincando. "Não estou sugerindo que abandonemos tudo.
esclareceu rapidamente. Sua mãe nos mataria, e provavelmente nos ressuscitaria só para nos matar de novo. Mas, e se simplificássemos? Um pequeno cerimônia, apenas com as pessoas que realmente importam para nós. Amara considerou a ideia. Minha mãe ficaria devastada se cancelássemos todos os arranjos que ela já fez. Ela está tão empolgada. Não precisamos cancelar, apenas redimensionar. Menos convidados, menos pressão, mais nós. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Amara. Sabe, isso realmente soa perfeito, mas como convencemos a General Helena a baixar as armas? Deixe isso comigo, respondeu Silas, com uma confiança que Amara achou simultaneamente preocupante e atraente. Acho que sei exatamente como abordar sua mãe. Na manhã seguinte, Silas convidou Helena para um café, apenas os dois. Quando Amara questionou o que ele planejava, recebeu apenas um beijo na testa e um misterioso "confia em mim". 4 horas depois, Silas retornou com um sorriso vitorioso, e Helena logo atrás, parecendo estranhamente serena para alguém que acabara de ter seus elaborados planos de casamento potencialmente desmantelados. "Mãe?", perguntou Amara hesitantemente. "Está tudo bem?" "Perfeitamente bem, querida", respondeu Helena, sentando-se graciosamente no sofá. "Silas e eu tivemos uma conversa muito esclarecedora. E concordamos que, no final das contas, esse dia é sobre vocês dois, não sobre minhas fantasias de casamento perfeito." Amara olhou de sua mãe para Silas boquiaberta. "O que você disse para ela? Hipnose? Chantagem?" "Nada tão dramático", riu Silas. "Apenas conversei honestamente sobre nossos sentimentos. E pode ter mencionado uma ideia que achei que sua mãe apreciaria." "Que ideia?" Helena sorriu, seus olhos brilhando com emoção contida. "Uma cerimônia íntima na casa de campo que seu pai e eu compramos quando nos casamos, onde costumávamos passar férias quando você era criança." Amara sentiu lágrimas se formarem instantaneamente. Aquela casa à beira de um pequeno lago, a 2 horas de São Paulo, guardava algumas de suas memórias mais preciosas. Havia anos que não iam lá, desde antes do falecimento de seu pai. "Seria perfeito", sussurrou, "e muito mais significativo que qualquer salão de festas luxuoso", acrescentou Silas gentilmente. "Sua mãe mencionou que a casa precisa de algumas reformas, mas temos tempo." "Na verdade", interveio Helena, "tenho mantido a casa em boas condições ao longo dos anos. Vou lá ocasionalmente, para me sentir próxima a ele." Amara abraçou a mãe impulsivamente, sentindo um nó na garganta. "Isso significa muito, mãe. Obrigada." "Não me agradeça ainda", respondeu Helena, enxugando discretamente uma lágrima. "Ainda temos muito trabalho pela frente para transformar aquele lugar em um local de casamento perfeito. A lista de convidados terá que ser reduzida drasticamente, é claro, mas isso pode ser uma bênção disfarçada. Nunca gostei muito da prima Tânia mesmo." E assim, o grande plano de casamento foi reformulado. Helena, com sua eficiência característica, redirecionou toda a sua energia para transformar a casa de campo em um cenário de sonho. As listas foram reduzidas, os fornecedores renegociados, e um novo senso de propósito e intimidade permeou os preparativos. Mas, como em qualquer boa história de casamento, nem tudo corria sem problemas. 2 semanas antes da data marcada, Amara estava trabalhando furiosamente para finalizar uma encomenda importante, ilustrações para um livro infantil que precisava entregar antes do casamento, quando recebeu uma ligação de Clarice. "Temos um problema", anunciou sua amiga sem preâmbulos. "Que tipo de problema?", perguntou Amara imediatamente alarmada. "Do tipo grande, peludo e com 4 patas." Amara franziu a testa. "Estou perdida. Lembra que sua mãe insistiu em contratar aquela pequena fazenda perto da casa de campo para fornecer queijos e produtos frescos para a recepção?" "Sim. Bem, aparentemente o proprietário tem um bode muito territorial e aparentemente com um gosto particular por vestidos de noiva." Amara piscou algumas vezes processando. "Clarice, por favor, me diga que o bode não..." "Sim, ele comeu parte do seu vestido, enquanto estávamos fazendo a prova de comida." "Sinto muito, Amara." Por um momento, houve apenas silêncio na linha. Então, para surpresa de Clarice, Amara começou a rir. Não uma risadinha educada, mas uma gargalhada profunda e libertadora que parecia vir direto de sua alma. "Amara, você está bem?" "Estou ótima", respondeu entre risos.
é apenas tão perfeito. Claro que haveria um bode comendo meu vestido de noiva. Por que nosso casamento seria normal em algum aspecto? Então, você não está devastada? Nem um pouco. Na verdade, estou aliviada. Aliviada? Sempre achei aquele vestido muito pomposo. Era o favorito da minha mãe, não o meu. Agora tenho a desculpa perfeita para usar algo mais simples como sempre quis. Havia uma pausa do outro lado da linha. Então, Clarice também começou a rir. Você é inacreditável, sabia? Qualquer outra noiva estaria tendo um colapso nervoso agora. Bem, não sou qualquer noiva. E depois de tudo o que Silas e eu passamos para chegar até aqui, um bode faminto parece um problema bem pequeno. Naquela noite, quando Amara contou o incidente a Silas, ele a olhou com tanto amor que seu coração quase explodiu. Só você, disse ele balançando a cabeça com admiração, encontraria humor em um desastre pré-nupcial. Não é um desastre, respondeu ela, aninhando-se contra ele no sofá. É apenas mais uma história para contarmos aos nossos filhos algum dia. Nossos filhos, hein? Ele sorriu, beijando-a suavemente. Você tem pensado nisso? Talvez, admitiu Amara. 1 ou 2 pequenos Silas correndo pela casa, desenhando nas paredes e recusando-se a comer qualquer coisa com coentro. Ou pequenas Amaras, chegando sempre atrasadas e fazendo todos se apaixonarem por sua criatividade e determinação. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido na visão de um futuro compartilhado. Você está nervoso? Perguntou Amara finalmente. Sobre o casamento? Não sobre me casar com você, respondeu ele honestamente. Isso é a coisa mais certa que já fiz na vida. Mas sobre o evento em si, todos aqueles olhares, expectativas, sua tia Mariana provavelmente perguntando quando virão os bebês antes mesmo que tenhamos cortado o bolo. Sem mencionar o risco de mais ataques de bodes, acrescentou Amara com um sorriso. Exatamente. Bodes famintos são uma séria preocupação em qualquer evento. Amara riu, então ficou séria novamente. Às vezes me pergunto se estamos fazendo tudo isso pelo motivo certo. Como assim? Todo esse planejamento, estresse, dinheiros para um único dia, quando o que realmente importa são todos os dias que virão depois. Silas assentiu, entendendo. É um ritual, uma celebração pública do nosso compromisso. Mas você está certa. Não é o dia que importa, é a vida que construiremos juntos depois dele. Exatamente, concordou Amara, sentindo-se compreendida como sempre se sentia com ele. Ainda podemos fugir para um cartório amanhã, se preferir, ofereceu Silas com um sorriso maroto. Embora sua mãe provavelmente nos caçaria até o fim do mundo. Sem dúvida, riu Amara. Além disso, apesar de todo o estresse, estou ansiosa para me casar naquela casa. Sinto que meu pai estará lá conosco de alguma forma. Ele estará. Silas apertou sua mão. Em cada memória, em cada canto daquele lugar, e principalmente em você. Amara apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo uma paz que havia eludido nas semanas frenéticas de planejamento. No final, não importava o vestido, as flores, ou mesmo se um bode faminto decidisse participar da cerimônia. O que importava era o homem ao seu lado e a jornada que estavam prestes a começar juntos. Uma jornada que, como seu início não convencional, provavelmente seria cheia de surpresas, reviravoltas e, se tivessem sorte, muitas risadas pelo caminho. O grande dia finalmente chegou. A casa de campo à beira do lago havia sido transformada em um cenário de conto de fadas rústico. Luzes de fada penduradas em árvores centenárias, flores silvestres em arranjos simples mas elegantes, e um pequeno altar construído sob um antigo carvalho, onde, segundo Helena, ela e o marido costumavam fazer piqueniques quando Amara era criança. O tempo cooperava perfeitamente. Um daqueles dias de outono com céu impossivelmente azul e uma brisa suave que agitava as folhas e criava pequenas ondulações na superfície espelhada do lago. Na casa principal, o antigo quarto de Amara havia sido convertido em um espaço de preparação para a noiva. As paredes, ainda decoradas com pôsteres de bandas e desenhos de sua adolescência, agora testemunhavam um momento muito diferente em sua vida. Você está absolutamente deslumbrante, declarou Helena, os olhos marejados enquanto observava a filha dar os toques finais em seu visual. Após o incidente com o bode, Amara havia optado por um vestido simples, um modelo vintage de seda marfim que caía suavemente até seus tornozelos, com mangas de renda delicada e um decote modesto.
Seus cabelos estavam parcialmente presos com pequenas flores brancas, e o restante caía em ondas naturais sobre seus ombros. Obrigada, mãe, respondeu Amara, sentindo uma estranha calma que contrastava com o frenesi das semanas anteriores. Por tudo, não apenas pelo vestido ou pelo casamento, mas por tudo. As duas mulheres se olharam através do espelho, uma compreensão silenciosa passando entre elas. Helena se aproximou, ajustando um pequeno detalhe no cabelo da filha. Seu pai estaria tão orgulhoso, disse suavemente. Ele sempre dizia que você tinha herdado o melhor de nós dois. Minha teimosia e a criatividade dele. Amara sorriu, sentindo a presença do pai como uma força quase física no quarto. Acha que ele teria aprovado Silas, mesmo com nosso início não convencional? Helena riu. Ele teria achado toda a situação hilária, para ser honesta. E sim, ele teria adorado Silas, principalmente porque Silas claramente adora você. Um leve toque na porta interrompeu o momento. Era Clarice, deslumbrante em seu vestido de madrinha, uma simples túnica em tom de rosa antigo. Os convidados estão todos aqui. O noivo está à beira de um colapso nervoso e o bode foi oficialmente banido da propriedade, anunciou ela com um sorriso. Acho que estamos prontos para começar. Amara respirou fundo, sentindo uma onda de emoções contraditórias, excitação, nervosismo, uma profunda alegria e até mesmo um toque de melancolia por seu pai não estar fisicamente presente. Estou pronta, declarou finalmente. Helena lhe deu um último abraço. Vou verificar se está tudo em ordem lá embaixo. Encontro vocês em 5 minutos. Quando ficaram sozinhas, Clarice se aproximou de Amara, segurando suas mãos. Como está se sentindo, quase senhora Wynne? Surpreendentemente calma, admitiu Amara. É estranho. Depois de todo o caos e pânico dos preparativos, agora parece tudo tão certo. Porque é certo, respondeu Clarice com convicção. Vocês dois são ridiculamente perfeitos um para o outro, mesmo que tenham precisado de uma mãe intrometida e um plano elaboradamente manipulador para se encontrarem. Amara riu. Quando você coloca assim... Às vezes precisamos de um empurrãozinho do destino, filosofou Clarice. Ou, no seu caso, um empurrão tamanho família dado pela sua mãe. Mais uma batida na porta. Desta vez, era Helena novamente, parecendo ligeiramente agitada. Temos um pequeno problema, anunciou. O bode voltou? Perguntou Amara já rindo. Não, graças a Deus, é Silas. Ele insiste em falar com você antes da cerimônia. Clarice ofegou dramaticamente. Mas isso é péssimo presságio. O noivo não pode ver a noiva antes. Está tudo bem, interrompeu Amara calmamente. Diga a ele para vir aqui. Tem certeza? Perguntou Helena, parecendo preocupada. Não é muito tradicional. Mamãe, considerando como nossa história começou, acho que já abandonamos o tradicional há muito tempo, não é? Helena sorriu, assentindo. Vou buscá-lo. Minutos depois, após Clarice sair relutantemente para dar privacidade ao casal, Silas entrou no quarto. Estava impecável em seu terno cinza escuro, cabelo cuidadosamente penteado, mas com uma expressão que misturava ansiedade e determinação. Ao ver Amara, parou abruptamente, seus olhos se arregalando. Uau! Foi tudo o que conseguiu dizer por um momento. Então, recuperando-se, você está... Não existem palavras. Amara sorriu, sentindo o familiar calor que sempre a invadia quando ele a olhava daquela maneira, como se ela fosse a única pessoa no universo. Você também não está nada mal, respondeu com uma piscadela. Mas acho que estamos quebrando alguma regra ancestral de casamento agora. O que foi tão urgente? Silas respirou fundo, aproximando-se até ficar a poucos passos dela. Tive uma epifania esta manhã. Sobre nós, sobre como nos conhecemos, sobre tudo. Uma epifania boa ou ruim? Perguntou Amara, sentindo um leve aperto no peito. Boa. Definitivamente boa. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Estive pensando sobre como nossa história começou, com segredos, manipulação, sua mãe agindo como uma diretora de teatro controlando cada cena. Não o lembro disso no meu dia de casamento, brincou Amara, embora seus olhos permanecessem atentos. Espere, tem um propósito nisso, prometeu Silas. Percebi que, por mais tortuoso que tenha sido nosso início, foi perfeito para nós. Se sua mãe não tivesse intervido, se tivéssemos nos conhecido de forma convencional, talvez nunca tivéssemos chegado onde estamos hoje. Como assim? Pense sobre isso. Eu era tímido demais para me aproximar de você por conta própria.
Você estava focada em sua carreira, não procurando ativamente um relacionamento. Poderíamos ter passado um pelo outro dezenas de vezes e nunca realmente nos conectado. Helena viu algo que nem nós mesmos podíamos ver naquele momento. Amara considerou suas palavras, inclinando a cabeça levemente. Então você está dizendo que devemos agradecer à minha mãe por sua interferência descarada? Não exatamente. Silas sorriu. Estou dizendo que às vezes o universo trabalha de formas estranhas. No nosso caso, o universo se manifestou na forma da sua mãe determinada. Uma força da natureza, concordou Amara rindo. Exatamente. Silas apertou as mãos dela suavemente. E percebi algo mais, algo importante que queria te dizer antes de trocarmos votos oficiais lá embaixo. O quê? Nossa história não começou com mentiras, começou com amor. O amor da sua mãe por você, querendo vê-la feliz. Meu amor à primeira vista por uma artista apaixonada, explicando suas ilustrações para uma plateia encantada. Foi o ponto de partida errado? Talvez. Mas o destino estava certo. Amara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Silas Wynne, você está tentando me fazer chorar e arruinar minha maquiagem minutos antes da cerimônia? Talvez, admitiu ele com um sorriso travesso. Mas, principalmente, queria que soubéssemos, enquanto iniciamos este novo capítulo, que nossa história é perfeita exatamente como é. Confusões, conspirações, bodes famintos e tudo mais. Nossa história, repetiu Amara, saboreando as palavras. Gosto disso. Eu também, respondeu Silas, inclinando-se para beijá-la suavemente. Agora acho melhor eu descer antes que sua mãe venha me buscar com um pelotão de resgate. Provavelmente sábio, concordou Amara, relutante em deixá-lo ir. Antes de sair, Silas parou na porta, olhando para ela uma última vez. Te vejo no altar, Amara Lorne. Pela última vez, antes que você se torne Amara Wynne. Não se eu te ver primeiro, respondeu ela com um sorriso. Mas a cerimônia foi exatamente como Amara havia sonhado. Simples, íntima e profundamente emotiva. Apenas 30 convidados estavam presentes. Família próxima e amigos queridos, todos acomodados em cadeiras brancas, dispostas em semicírculo com vista para o lago. Helena havia insistido em incluir um pequeno tributo ao falecido marido. Uma cadeira vazia na primeira fileira, com sua fotografia emoldurada e um de seus livros favoritos. Quando Amara viu esse detalhe enquanto caminhava em direção ao altar, sentiu seu pai mais presente do que nunca. A tia Mariana chorava abertamente, seu novo namorado oferecendo lenços e apoio moral. O tio Augusto, para alívio geral, havia sido gentilmente dissuadido de fazer um discurso sobre teorias da conspiração durante a recepção. A avó de Amara, agora com mobilidade reduzida, mas mente afiada como sempre, observava tudo com aprovação evidente. Os votos foram escritos por eles mesmos, sinceros, por vezes engraçados e inesperadamente comoventes. Silas prometeu nunca mais esconder a verdade, mesmo quando ela fosse inconveniente. Amara prometeu sempre dar espaço para que ele fosse autêntico, sem tentar moldá-lo em alguma versão idealizada. E prometo nunca jamais te forçar a comer comida tailandesa novamente, acrescentou ela, provocando risadas dos convidados que conheciam sua história. Quando o celebrante finalmente os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam parecia selar não apenas seu compromisso futuro, mas também curar completamente as feridas do passado. A recepção que seguiu foi tão descontraída quanto a cerimônia. Mesas espalhadas pelo jardim, música ao vivo de um pequeno conjunto e comida deliciosa preparada por Clarice e sua equipe de chefes, com rigorosas medidas de segurança contra bodes intrusos. Helena, impecável em seu vestido verde escuro, circulava entre os convidados como uma borboleta social, assegurando-se de que todos estivessem confortáveis e se divertindo. Quando finalmente se sentou ao lado da filha para um momento de descanso, parecia genuinamente feliz e satisfeita. Então, começou Amara, satisfeita com o resultado da sua Operação Cupido. Helena riu, erguendo sua taça de champanhe em um brinde silencioso, além das minhas mais selvagens expectativas. Você está radiante, querida. E você está surpreendentemente contida, observou Amara. Nenhuma sugestão sobre como devemos decorar nossa casa ou nomes para nossos futuros filhos? Ainda,
respondeu Helena com um brilho travesso nos olhos. Estou me comportando por enquanto. Milagres acontecem, riu Amara, inclinando-se para beijar a bochecha da mãe. Obrigada, mãe, por tudo. Pelo que, especificamente? A decoração perfeita? A organização impecável? A comida divina? Por me empurrar na direção certa, mesmo quando eu não sabia que precisava ser empurrada. Os olhos de Helena brilharam com emoção contida. Esse é o trabalho de uma mãe, querida. Ver o que você ainda não consegue ver. Nesse momento, Silas se aproximou, estendendo a mão para Amara. A senhora se importaria se eu roubasse minha esposa para uma dança? Helena fez um gesto de dispensa. Ela é toda sua agora. Não inteiramente, corrigiu Silas com um sorriso carinhoso. Acho que sempre teremos que compartilhá-la, Helena. Helena observou com satisfação enquanto o novo casal se dirigia para a pequena pista de dança improvisada. Eles se moviam em perfeita sincronia, como se tivessem dançado juntos por toda a vida, sussurrando e rindo de piadas particulares. Sozinha por um momento, Helena olhou para a fotografia do marido na mesa próxima. Você veria isso, meu amor? Sussurrou. Nossa filha encontrou alguém que a olha do mesmo jeito que você me olhava. Missão cumprida. Por um instante, com o sol se pondo sobre o lago e o vento suave agitando as folhas, Helena poderia jurar que sentiu uma presença familiar ao seu lado, como se seu marido, de alguma forma, também estivesse ali, testemunhando esse momento perfeito. Ou, horas mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido e apenas alguns resistentes conversavam em pequenos grupos ao redor da propriedade, Amara e Silas escapuliram para o deck que se projetava sobre o lago. A noite estava clara, com milhares de estrelas refletidas na água escura e tranquila. Senhora Wynne, murmurou Silas, envolvendo-a por trás em um abraço. Como se sente? Estranhamente familiar, respondeu ela, recostando-se nele. Como se de alguma forma sempre soubesse que chegaríamos aqui, mesmo com todos os desvios no caminho, especialmente com todos os desvios. Ela se virou nos braços dele para encará-lo. Eles fazem parte da nossa história agora. Nossa muito incomum e levemente manipulada história, acrescentou Silas com um sorriso, que, como você disse esta manhã, começou com amor. E isso é tudo o que realmente importa, não é? Por um momento, apenas se olharam sob o céu estrelado, duas pessoas que haviam navegado por mentiras e verdades, segredos e revelações, para finalmente encontrar paz uma nos braços da outra. Sabe o que estou pensando? Perguntou Silas finalmente. O quê? Que um dia, muito no futuro, quando tivermos nossos próprios filhos crescidos, talvez um deles traga alguém para casa. Alguém especial, alguém que o faça brilhar como você me faz brilhar. E talvez, apenas talvez, seja a nossa vez de dar um pequeno empurrãozinho no destino. Amara jogou a cabeça para trás, rindo. Absolutamente não. Já vimos como isso pode dar errado. Ou dar muito certo, dependendo da perspectiva, argumentou ele, puxando-a para mais perto. Prometa-me que nunca faremos conspirações elaboradas para manipular a vida amorosa dos nossos futuros filhos, exigiu Amara, embora seus olhos brilhassem com divertimento. Prometo solenemente, respondeu Silas erguendo a mão direita em um juramento falso, embora um pequeno empurrãozinho aqui e ali... Silas, brincadeira, ele riu, girando-a em uma dança lenta e sem música. Nossos filhos terão que encontrar seu próprio caminho no amor, não importa quão tortuoso seja. Assim como nós encontramos, concluiu Amara, apoiando a cabeça em seu peito enquanto continuavam dançando sob as estrelas. Por um momento não muito longe dali, Helena observava o casal do terraço da casa. Seu trabalho estava completo. A história que ela ajudara a iniciar agora continuaria sem sua interferência, escrevendo-se em novas direções que nem mesmo ela poderia prever. E assim, na beira daquele lago tranquilo sob um céu estrelado de outono, um ciclo se fechava e outro começava. Uma história de amor que começou com um plano elaborado e um encontro acidental, agora se abria para um futuro de possibilidades infinitas, todas baseadas, finalmente, na mais pura e simples verdade. Lição final. Às vezes, o caminho para a felicidade não é uma linha reta. É uma estrada sinuosa, cheia de desvios inesperados, encontros acidentais e até mesmo algumas meias-verdades ao longo do caminho. O importante não é como a jornada começa, mas com quem a compartilhamos, as verdades que finalmente descobrimos
e a coragem que demonstramos quando enfrentamos nossos próprios enganos. O amor verdadeiro não exige perfeição. Ele prospera na autenticidade. E embora os segredos possam inicialmente parecer o caminho mais fácil, é na vulnerabilidade da verdade que construímos conexões duradouras. Como Amara e Silas descobriram, mesmo as histórias que começam com mentiras bem-intencionadas podem, através de honestidade e perdão, transformar-se em algo genuinamente belo. No final, o amor não se trata apenas de encontrar a pessoa certa, mas de ser corajoso o suficiente para ser quem realmente somos com essa pessoa, com todas as nossas imperfeições, inseguranças e, sim, até mesmo nossos segredos eventualmente revelados. Porque é somente quando nos mostramos completamente que podemos ser completamente amados. E talvez, como Helena sempre acreditou, o destino às vezes precise de um pequeno empurrão, mas uma vez colocados no caminho certo, é o nosso próprio coração que nos guia para casa.